Olá, gente, boa noite. O nosso tema é experiência em humanos. Sabe-se que são as diversas formas de experimentação nos seres, sejam experimentos físicos ou psicológicos. E diante disso fica a dúvida, eles são legais ou não? Ao longo de muitos anos de humanidade, muitas descobertas importantes já foram feitas para a ciência, nos permitindo viver muita coisa que temos hoje. Porém, nem todas essas conquistas estão dentro dos códigos de ética que preservam os seres humanos. E é nesse momento que temos o seguinte pensamento: podemos considerar de forma moral inadmissível que se utilize seres humanos como cobaias de laboratório. No entanto, a fim de benefícios à saúde da população, muitas vezes passa a ser moralmente necessário realizar esses experimentos em humanos, porém de forma controlada e seguindo os devidos direitos. A pesquisa em seres humanos, ela baseia-se nos princípios da autonomia, beneficência, não maleficência e justiça, que foram estabelecidos lá atrás no relatório de Belmont, em 1979, e na Resolução de 96. E a partir da criação desses documentos, iniciou-se a internacionalização dos padrões metodológicos na prática, a ética desses indivíduos. Dessa forma, eles visam assegurar os direitos e deveres que dizem respeito à comunidade científica, aos sujeitos da pesquisa e ao Estado. E o princípio da autonomia, ele vem referir ao consentimento do paciente em participar dos procedimentos médicos propostos. Já o da beneficência e não maleficência, eles vão corresponder aos princípios de fazer o bem e não lesar aquele indivíduo, tendo a necessidade de sempre buscar o bem-estar e o cuidado nas intervenções. O da justiça, ele vem com o princípio da equidade. E esses princípios, eles se mantêm até hoje. E a visão atual da bioética é baseada em um equilíbrio entre o respeito pela pessoa e as exigências da investigação. O Comitê de Ética em Pesquisa foi criado com o objetivo de defender os direitos dos sujeitos da pesquisa em sua integridade e também dignidade, e a fim de contribuir para o desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. E ele é responsável pela avaliação e acompanhamento de pesquisas que envolvam seres humanos ou animais, sendo que esse papel está relacionado com as diretrizes éticas, e bem como com a Resolução de 196/96 e seus complementares, sendo que são essas diretrizes que ressaltam a necessidade de haver a revisão ética, bem como científica dessas pesquisas, e a fim de salvaguardar a dignidade, os direitos, a segurança e também o bem-estar dos sujeitos envolvidos na pesquisa. E no Manual Operacional para Comitês de Ética em Pesquisa tem-se presente que todo procedimento de qualquer natureza envolvendo o ser humano, cuja aceitação não esteja consagrada na literatura científica, será considerado como pesquisa e, portanto, deverá obedecer às diretrizes da presente resolução. Essa afirmação justifica e reforça a importância da necessidade de avaliação de um projeto de pesquisa da área de ciências humanas e ainda a utilização da resolução do Conselho Nacional de Saúde, que é de 196/96, como base de aspectos éticos em pesquisas. E complementando a afirmação, podemos citar também Demo, quando disse não há ciência sem pesquisar e também não há criatividade científica sem a presença do exercício investigativo. A Resolução 1996 do Conselho Nacional de Saúde é uma norma jurídica. Ela é destinada a proteger os sujeitos nas pesquisas. É uma resolução ética dos protocolos de pesquisa pelos comitês de ética em pesquisa das instituições que investigam essas pesquisas sobre tal assunto. No entanto, essa norma ela é questionada juridicamente, principalmente com base no princípio da legalidade, dado que aqui no Brasil ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei, né? A regulamentação de pesquisas envolvendo seres humanos, ela tem sido objeto de debates éticos e legais aqui no Brasil. A pesquisa em qualquer área do conhecimento envolvendo seres humanos deverá observar as seguintes exigências: ser adequada aos princípios científicos que a justifiquem e com possibilidades concretas de responder às incertezas. Está fundamentado na experimentação prévia, realizada em laboratórios, animais ou outros fatos científicos. Ser realizada somente quando o conhecimento que se pretende obter não pode ser obtido por outros meios. Prevalecer sempre as possibilidades dos benefícios esperados sobre os riscos previsíveis. Obedecer à metodologia adequada. Ter plenamente justificada
quando for o caso, a utilização de placebo em termos de não maleficência e de necessidade metodológica. Contar com o consentimento livre e esclarecido do participante da pesquisa ou seu representante legal, no caso de ser um participante menor de idade ou estar em condição de incapacidade temporária ou permanente. Obter previamente o assentimento livre e esclarecido do participante. Também contar com recursos humanos e materiais necessários que garantam o bem-estar do participante da pesquisa, devendo ainda haver adequação entre a competência do pesquisador e do projeto proposto. Prever procedimentos que assegurem confidencialidade e a privacidade e a proteção da imagem e a não estigmatização, garantindo a não utilização das informações em prejuízo das pessoas ou das comunidades, inclusive em termos de autoestima, de prestígio econômico e financeiro. Agora, falando sobre o Código de Nuremberg, podemos dizer que é um conjunto de princípios éticos que regem a pesquisa com seres humanos, sendo considerado como uma das consequências dos processos de guerra de Nuremberg, ocorrido no fim da Segunda Guerra Mundial. O julgamento de Nuremberg foi um tribunal internacional formado após o fim da Segunda Guerra Mundial pelos países aliados que venceram a guerra com o objetivo de julgar os crimes de guerra cometidos pelos chefes da Alemanha nazista. O Código de Nuremberg foi elaborado em agosto de 1947, onde surgiu a ideia do direito à autonomia. Ou seja, o Código, após esse julgamento, foi dividido em 10 princípios básicos que determinam as normas de consentimento informados e idealizado da coerção, ou seja, esses princípios são a favor do participante e não do pesquisador. Então, podemos dizer, o primeiro, o consentimento voluntário do ser humano é absolutamente essencial. O segundo código, o experimento deve ser tal que produza resultados vantajosos para a sociedade que não possam ser buscados por outros métodos de estudo, mas não podem ser casuístico ou desnecessário na sua natureza. O experimento deve ser baseado em resultados de experimentos em animais e no conhecimento da evolução da doença ou outros problemas em estudo. Dessa maneira, os resultados já conhecidos justificam a realização do experimento. Quarto código. O experimento deve ser conduzido de maneira a evitar todo sofrimento físico ou mental desnecessário do participante. Quinto código. Não deve ser conduzido qualquer experimento quando existirem razões para acreditar que podem ocorrer morte ou invalidez permanente, exceto talvez quando o próprio médico pesquisador se submeter ao experimento. Sexto código. O grau de risco aceitável deve ser limitado pela importância do problema que o experimentador se propõe a resolver. Sétimo, deve ser tomados cuidados especiais para proteger o participante do experimento de qualquer possibilidade de dano, invalidez ou morte, mesmo que remota. Oitavo, o experimento deve ser conduzido apenas por pessoas cientificamente qualificadas. O mais alto grau de habilidade e cuidados deve ser requerido de aqueles que conduzem o experimento, através de todos os estágios destes. Nono, o participante do experimento deve ter a liberdade de se retirar no decorrer do experimento, se ele chegou a um estado físico ou mental no qual a continuação da pesquisa lhe parecer impossível. Décimo e último, o pesquisador deve estar preparado para suspender os procedimentos experimentais em qualquer estágio, se ele tiver motivos razoáveis para acreditar no exercício da boa-fé, habilidade superior e cuidado do julgamento, que a continuação do experimento provavelmente resulte em dano, invalidez ou morte para o participante. A Resolução número 196/96 do Conselho Nacional de Saúde estabeleceu alguns parâmetros éticos a serem observados nas pesquisas com seres humanos. Toda instituição de saúde que realiza pesquisa em seres humanos é obrigada a ter um comitê de ética. Este deve ser multidisciplinar, ou seja, deve ter profissionais de diversas áreas do conhecimento, como saúde, ciências exatas, sociais e humanas. As normas de diretrizes propostas devem contemplar os avanços técnicos científicos contemporâneos e ter um forte alinhamento com os princípios bioéticos da autonomia, beneficência, não maleficência e justiça, que têm sido amplamente utilizados no contexto da prática de pesquisa internacionalmente. Além desses, outros princípios estão contidos no cerne da resolução,
dentre eles o da confidencialidade, o da privacidade e o da voluntariedade, o da equidade e o da não estigmação. Esses preceitos funcionam como salvaguarda adicional dos sujeitos participantes, visando ainda garantir direitos e deveres dos cientistas, dos patrocinadores, das instituições envolvidas e do Estado e dos próprios sujeitos. O experimento em humanos não é apenas importante, mas necessário. A preocupação é a ética e a normatização desses estudos, principalmente em nosso país. No Brasil, as primeiras normas para a pesquisa com seres humanos foram estabelecidas na Resolução número 1 de 18 de junho de 1988 do Conselho Nacional de Saúde. Já havia consciência de que era preciso pautar a experimentação com seres humanos em certas normas. Aliás, em 1986, foi publicado um livro no qual se pedia essa normatização e que talvez tenha agido como um catalisador para as reações que estavam prestes a ocorrer. A pesquisa ainda é incipiente, mas nos preocupa a liberdade das instituições, comunidades científicas e pesquisadores médicos para realizar esse estudo. O desconhecimento da legislação e normas existentes é quase universal, e o descumprimento delas é a regra geral. A sociedade não tem o direito de exigir ou obrigar um sujeito ou grupo de sujeitos a se submeter a um experimento para ganho, além dos direitos do indivíduo. Portanto, o princípio básico da ética médica e cirúrgica é nunca realizar um experimento em uma pessoa que possa ser nocivo para ela, por mais saudável que seja para um ser humano. Além disso, as experiências com a pena de morte são proibidas, pois a vida humana não pode ser usada apenas como ferramenta. Bom, pessoal, concluindo o nosso trabalho, quando um ser humano vai participar de uma pesquisa ou de um experimento, é necessário que ele conheça, todos os fatos relevantes a respeito de todo o processo. Ou seja, como aquela pesquisa vai acontecer, quais são as fases, possíveis efeitos colaterais ou secundários. E a pesquisa ela vai ser moralmente necessária para que a ciência se desenvolva, promovendo a saúde da população. Então, a sociedade ela não vai condenar a pesquisa feita no ser humano. E deve-se ter três coisas: o esclarecimento, que já foi o que a gente falou, como essa pesquisa vai acontecer, suas fases, o consentimento da pessoa que vai participar e a assinatura em um documento escrito da pessoa, dizendo realmente que que concorda em fazer aquela pesquisa. Isso tudo vai servir para resguardar a dignidade do ser humano, ou seja, não ultrapassar um limite. Porém, quando a gente chega na prática, aquilo que é pregado pela teoria acaba não sendo seguido. Ou seja, vai ter uma distância entre o mundo do deve ser e do ser, do que deveria ser, do que foi dito que seria e do que realmente é. Ou seja, acaba, às vezes, ultrapassando o limite que não deveria ultrapassar. E eu acho que essa é até uma das coisas que mostra o porquê da pesquisa no ser humano ser uma coisa que ainda é tão controvérsia. E dessa forma a gente conclui o nosso trabalho sobre os experimentos no ser humano.